Glória a Deus. Eu quero começar perguntando aqui, quantos aqui creem que são chamados por Deus? Levanta a sua mão. Vamos lá, gente, levanta a mão. Eu sei que você foi chamado para alguma coisa, né? Amém. Glória a Deus. Eu sei que às vezes até a gente sente que não é chamado, mas você precisa entender, todos fomos chamados para impactar pessoas, chamados para mudar a vida de pessoas. E hoje eu quero falar sobre o seu chamado. Porque o nosso chamado vem com um preço. Tem uma etiqueta de preço no nosso chamado. As pessoas querem falar sobre chamado, mas não querem falar sobre o preço que é o chamado. Eu não sei se você já entrou em alguma loja e você viu aquele item que você queria muito, um sapato, uma bolsa, um relógio, e você disse: Deus, eu estou entendendo, o Senhor está falando comigo. Eu preciso desse sapato. Eu preciso dessa bolsa. E aí você se empolgou, você se achou maravilhoso, e quando você foi pagar, você percebeu que custava milhares de reais. E aí você fez o quê? Você olhou para a vendedora e disse assim: eu vou dar mais uma olhadinha e depois eu volto. E nunca mais você voltou. Essa risada já disse que vocês passaram por essa experiência. Eu também já passei. Às vezes acontece da gente entrar numa loja, provar alguma coisa, gostar, imaginar como as pessoas iam te ver se você estivesse usando aquilo, mas não estávamos preparados para pagar o preço. Muitas pessoas gostam de como soa ser chamado, como soa ser líder, como soa estar em destaque, mas não estão preparados para pagar o preço. E é sobre pagar o preço que eu preciso te falar. Porque as pessoas querem falar muito sobre a promessa, mas não querem te falar o preço que se paga para chegar na promessa. E eu não posso te iludir, eu não posso te falar somente da promessa, somente do teu chamado, sem falar sobre o preço do seu chamado. Porque Jesus foi muito claro, gente. Ele estava o tempo todo nos dizendo: se você quiser me seguir, você vai me seguir, mas é melhor você parar, pensar e analisar muito bem, porque isso vai te custar simplesmente tudo. Jesus não iludiu a gente. Ele sempre falou que o chamado tem um preço. Você checou o preço? Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: você checou o preço? Numa fala com vontade: você checou o preço? Você checou o preço? Eu sei que nossa igreja é muito linda, é ou não é? Você entra aqui, é lindo, as cadeiras são lindas, o louvor é lindo, o telão é lindo, os músicos são lindos, tudo aqui é lindo, mas alguém tem que falar do preço da construção. É muito bonito ver a igreja lotada, cheia de gente, a gente tira foto e posta, mas alguém tem que falar sobre o preço de pastorear. É muito bonito a gente ter um álbum de fotografias do nosso casamento, talvez o do seu casamento é lindo. Com certeza da maioria não era lindo, né, gente? Porque no dia do casamento da gente, a gente está bem pior do que a gente é hoje, não é? Mas deixa eu te dizer, alguém tem que falar sobre o preço que é o casamento. O preço que é deixar o orgulho de lado. É sobre o preço que eu quero te falar hoje. Você checou o preço? Você checou o preço? Porque Jesus estava o tempo todo dizendo: é preciso checar o preço. Você pode entrar e sair no meio de uma multidão, ninguém vai te perceber. Vai no meio de um furdunço de muita gente, você entra e sai, ninguém vê você. Agora, se você quiser viver algo sobrenatural, você precisa checar o preço. Você precisa fazer o que as pessoas não estão dispostas a fazer. Hoje eu quero falar sobre alguém que checou o preço e pagou o preço do seu chamado. Quem foi essa pessoa? Abraão. Abraão foi alguém que pagou o preço, mas também que checou o preço, para viver o chamado que Deus tinha destinado para a vida dele. Aí talvez você vai dizer: ai pastora, misericórdia, se Deus me pedir o preço que Abraão, né? Misericórdia, Jesus não vai me pedir não, que eu tenho 3 filhas. Para levar um filho numa pedra, não é? Deixa eu te dizer, talvez Deus não peça que você leve seu filho numa pedra em sacrifício, mas com certeza algo Ele vai te pedir no seu chamado. E hoje eu quero falar sobre 3 coisas que Deus vai te pedir e que você precisa pagar para viver o seu chamado. Primeiro, seu chamado vai te custar o seu plano. Fala comigo, plano. Fala com vontade, plano. Seu chamado vai te custar o seu plano. Eu sei que você tem planos desde que você tinha 7 anos, não é? Ah, eu vou ser astronauta, eu vou casar com tantos anos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O ser humano tem planos desde que nasceu, praticamente. Mas deixa eu te perguntar, teu plano é o propósito de Deus?
Porque se você quiser seguir o seu plano sem ser o propósito de Deus, isso não vai fluir na sua vida. A Bíblia fala que Abraão tinha planos, mas ele precisava cumprir o propósito de Deus. A Bíblia diz em Lucas 14, 25 ao 26, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Jesus estava dizendo: se alguém ama todos, menos do que ama a mim, não pode ser o seu discípulo. O que Jesus estava nos mostrando nesse texto? Ele estava mostrando que deveria haver uma diferença entre a fidelidade que nós devemos ao nosso plano e a fidelidade que nós devemos ao plano de Deus. Nós precisamos amar mais o plano de Deus, porque é o nosso próprio plano. E sabe, quando Jesus estava falando nesse texto, ele estava falando para quem? Jesus estava falando para uma multidão de judeus. O judeu, gente, ele tinha um pensamento assim: eu sou judeu, nasci numa família judia, sou descendente de Abraão, portanto minha vida está feita. Eu não preciso fazer nada porque eu já estou com a vida eterna. Muitos judeus acreditavam que se nascesse numa família judia, mesmo que ele vivesse a vida toda errada, toda troncha aqui na terra, ele já tinha um lugar garantido no céu. Por quê? Porque ele era descendência de Abraão. Aí Jesus chega para aqueles judeus e diz: eu sei que vocês têm planos. Eu sei que vocês têm planos baseados na família que vocês nasceram. Mas deixa eu te dizer, só vai funcionar a sua vida se você abrir mão do seu plano e cumprir o meu propósito. Jesus estava falando exatamente isso para mim e para você. Nós precisamos abrir mão do nosso plano para cumprir o propósito de Deus. Mas o problema é que a gente sempre acha que o nosso plano é o plano de Deus. Não é? Já viu que tem gente que tem tanta facilidade para dizer que seu plano é o plano de Deus? Tem gente que acorda e diz: Deus mandou vestir jeans hoje. Ah não, gente. Tenha dó, misericórdia. Deus fala contigo nesse nível de tu mandar vestir uma calça jeans? Tem gente que sempre acha que o plano dela é o plano de Deus. Bom, se seu plano sempre é o plano de Deus, você poderia ser Deus, né? Poderia ou não poderia? Já percebeu que a gente sempre acha que o nosso plano é o plano de Deus? Ei, seu chamado vai te custar o seu plano. Sabe por quê? Porque tem coisas na nossa vida que não estavam no nosso plano, mas estavam no propósito de Deus. Olha bem para mim, eu quero que você me ajude e me responda. Presta atenção. Amém? Está aqui comigo, minha gente? Glória a Deus. Com certeza não estava nos planos de Abraão subir naquele monte para sacrificar seu filhinho querido. Estava? Claro que não. Mas estava no propósito de Deus. Com certeza não estava nos seus planos perder aquele emprego, talvez. Mas estava no propósito de Deus. Não estava nos meus planos perder minha primeira filha depois de tanta dor e sofrimento. Mas estava no propósito de Deus. Nós precisamos ser mais fiéis ao propósito de Deus do que ao nosso plano. Por quê? Porque ser chamado vai te custar o teu plano. Vai te custar o teu plano. Olha só, essa daqui, talvez você está estranhando. Ela é minha loja de roupas. Eu vou apresentar ela a vocês hoje. E sabe, Abraão entrou na loja de roupas. E ele comprou o primeiro plano dele. Qual foi o plano dele? Ele disse: vou ser pai de uma multidão. Vou ser pai de nações. É o meu plano. Já está tudo certo. Chegou a minha hora. Chegou a minha vez. Meu plano já está todo confirmado. Esse ano ainda, Sara vai engravidar. Sara vai ficar buchuda. E nós vamos ter muitos e muitos filhos, porque eu serei pai de uma grande nação. Pode mandar embalar. Meu plano é esse. Abraão vestiu o plano, mas esqueceu de checar o preço. E quando ele vai olhar para o preço, qual era o preço? Tempo. Como assim tempo? Como assim ter que esperar? Eu já estou pronto. Eu estou pronto para ser pai de multidões. Já era para Sara estar grávida. Já era para estar tudo certo. Talvez você tenha um plano tão arquitetado na sua cabeça, né? Talvez para você já era para você estar casado. Como assim tempo, Jesus? Alguém passou na minha fila. Alguém passou na frente. Não estava nos meus planos esperar tanto tempo.
Não estava nos meus planos esperar tanto tempo para a igreja crescer. Será possível que a gente tinha que esperar 16 anos para ter um templo desse? Já estava nos meus planos, Deus. Tudo vi perfeito. A gente já começa com tudo lindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Seu chamado vai te custar o seu plano. Abraão estava cheio de planos. Abraão já tinha escolhido seu plano. Muitos de nós estamos comprometidos com o plano de Deus baseado no quê? No si. Senhor, eu faço tudo do teu plano. Se o Senhor fizer no meu tempo, do meu jeito. Na verdade, você não está comprometido com o plano de Deus. Você está comprometido com a sua vontade. E esperar, gente, não é para todo mundo. Esperar dói, não é? O tempo é um preço caro. Se você é como eu, que gosta de ver as coisas acontecendo, vai doer. Vai ou não vai? Quando você tem um plano e Deus diz, paga o preço do tempo. Aí você vai dizer, ai Jesus, por que eu tenho que pagar esse preço? Abraão também teve que pagar, gente. Ninguém é melhor que Abraão aqui, é? É, minha gente, vocês não estão me ajudando não, gente. Vocês não estão me colaborando. Alguém me ajuda aqui? Vocês vão dar um amém, um glória a Deus? Vocês estão olhando para mim com a cara de medo? Foi Deus que mandou dar essa palavra para você, ou você ainda quer ficar agarrado no seu plano? Ser chamado vai te custar. Agora ajuda. Ser chamado vai te custar o seu plano. Vai te custar o seu plano. E o preço quem vai ter que pagar é você. Porque o tempo, quem diz é Ele. Quem libera a porta é Ele. Quem diz quando libera é Ele. Quem diz como libera é Ele. Quem faz é Ele. A gente tem que só o quê? Pagar o preço do tempo. Por quê? Vai te custar o seu plano. E aí Abraão teve que esperar e pagar o preço do tempo. E eu fico imaginando que Abraão começou a pagar o tempo, passou muito tempo, e ele disse, tem um outro plano. Tem um plano B. Eu tenho uma estratégia. Quantas vezes Deus dá a gente um plano e a gente espera. Tem uma hora que a gente diz, rapaz, como foi que eu nunca pensei nisso? Eu vou seguir o plano B. E aí Abraão disse assim, eu tenho outro plano. Eu tenho uma outra estratégia. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou deitar com Agar e vou ter filhos com Agar. E aí eu vou ser pai de uma multidão. Já está tudo pronto. Minha descendência agora é só esperar. Abraão vestiu o quê? O plano dele. O segundo plano. E aí quando ele checou o preço que ele tinha que pagar, qual era o preço, gente? Controle. Ele tinha que entregar o controle da vida dele para Deus. Abraão quis seguir o segundo plano, o plano B. Vou ter minha descendência com Agar. Eu posso ouvir Abraão pensando depois da sugestão de Sara, como foi que eu nunca pensei nisso? Por que eu esperei tanto tempo se eu já poderia ter feito isso há muito tempo? Quantas vezes a gente não diz isso, né? Quantas vezes a gente acha que a nossa vida, que o nosso destino está nas nossas mãos? A gente diz, eu posso fazer acontecer, eu tenho vontade, eu tenho motivação, eu já acordo pronto, eu já acordo motivado. Talvez você é dessas pessoas que já acorda pronto. Você é daquela pessoa que tem entusiasmo, que tem motivação, que você vai no dono da empresa, que você pede o aumento por chefe. Isso é maravilhoso. Eu também sou assim, gente. Eu sou acelerada de vida. Eu já me acordo motivada. Não precisa ninguém estar me motivando, não. Ah, pastora, vamos fazer? Eu não, minha filha. Eu já acordo. Basta eu dormir 2 horinhas. Opa, tô bem. Bora. Mas deixa eu te dizer, cuidado com isso. Porque para Abraão não deu muito certo não. Sabe por quê? Nós precisamos ter muito cuidado. Porque essa nossa força, se não for direcionada por Deus, é fraqueza. Força no lugar errado é fraqueza. Se você botar toda a sua força para cumprir seu plano, você vai fracassar. Você vai falhar. Você precisa abrir mão do seu plano e dar o controle da sua vida a Deus. De que adianta você ter toda essa força e não ter a direção de Deus para usar? Você precisa ter a direção de Deus para usar a sua força. Quando você pensa que uma batalha é sua, você dá a Deus o plano, você dá a Deus a estratégia. Quando você sabe que a batalha é de Deus,
Deus te dá o plano certo. Ele que te dá a estratégia certa. Talvez você está dando sua estratégia para Deus. E Deus está dizendo, fica calado, deixa eu te dar a minha estratégia. Abraão estava lá, eu tenho um plano, Deus. O Senhor está demorando demais, vou te dar uma estratégia. Vou deitar com H e serei pai de multidões. E Deus estava olhando para Abraão e dizendo, a minha estratégia era outra. Tempo, espera e controle. Nós precisamos entregar o nosso plano para Deus quando a gente não souber o que fazer. Qual plano é mais importante na sua vida do que o destino de Deus para você? Mas às vezes a gente está tão agarrado ao nosso plano, já percebeu? Tem gente que escreveu os planos dela, não foi num papel não, gente, nem num planner, nem colou no guarda-roupa. Tem gente que escreveu seus planos e colocou numa pedra, igual no Novo Testamento. Não abro mão, não saio daqui, é meu e ninguém me tira. Não é assim, gente? Não. Você precisa entregar o controle do seu plano para Deus. A gente também tinha um plano. O nosso plano não era vir para cá, não. Durante muito tempo, qual era o nosso plano? Arthur dizia assim, vamos comprar todas as ruas, as casas dessa rua. Não era assim? Quem é desse tempo? Levanta a mão aí, ó. Ó, pouca gente, mas tem gente. Na época que o nosso templo era lá em Maranguape, ele dizia assim, vamos comprar todas essas casas. Essa rua vai ser toda nossa. Era o plano da gente. Era um plano bom? Era um plano maravilhoso. Era um plano grande para aquela época, gigantesco. Jesus disse assim, me dá teu plano, eu tenho um maior para você. Deus está dizendo, me dá teu plano, eu tenho o plano certo para você. Eu tenho a estratégia certa para você. Talvez você está aqui, você está sentindo que seu chamado, seu destino não flui, não vai para frente. Por quê? Você se sente paralisado, fica calmo, é assim. O nosso destino, o nosso chamado é uma mistura de promessa e processo. Promessa e processo. Abraão tinha uma promessa, mas também tinha um processo para cumprir. Você tem uma promessa, mas também tem um processo para cumprir. Você precisa entender, há um preço no seu chamado. E talvez você está se sentindo todo travado. Você diz, eu queria chegar lá, eu queria alcançar todos os meus objetivos. E você não está alcançando. Por quê? Porque você está tentando construir seus sonhos sem o arquiteto que planejou a obra, que é Deus. Você não pode construir nada sozinho, você entende? Você precisa de Deus. Você precisa abrir mão do seu plano. Seu chamado vai te custar o seu plano. Segundo, o seu chamado vai te custar o seu padrão. Fala comigo, padrão. Fala com vontade, gente, padrão. Seu chamado vai te custar o seu padrão. Tem gente que ainda está disposto a cumprir o plano de Deus, mas quer cumprir o plano de Deus baseado nos seus padrões. Não vai dar certo. Não adianta cumprir o plano de Deus baseado nos seus padrões. Abraão tinha padrões que ele precisava abrir mão. Ele tinha padrões que ele precisava pagar o preço. Tem muita gente que tem padrões na sua vida que bate de frente com o destino, que bate de frente com o chamado de Deus para você. E muitos de nós, muitas vezes, temos um padrão que é repetitivo na vida da gente. Qual é o padrão? Apego. Fala comigo, apego. O apego é um padrão miserável. Contra o nosso crescimento, contra o nosso chamado e contra o nosso destino. É ou não é, minha gente? Porque a gente se apega a tudo. Já percebeu? A gente se apega às pessoas. A gente se apega aos lugares. A gente se apega ao estilo. Apega ou não apega? Apega. E o apego é um padrão que você vai precisar pagar. Abraão precisou pagar o preço do apego. Ele estava ali com aquele padrão. Pronto. Agora está tudo certo. Eu tive meu filhinho querido, Isaac, filho da minha esposa maravilhosa, Sara. Eu vou paparicar esse menino, gente. Esse menino não vai sentar no chão. Esse menino, quando ele diz assim, eu já estou dando bem para ele. Porque afinal, ele teve que esperar muito para ter Isaac. Teve ou não teve? Teve, era o padrão dele. Vou agarrar Isaac, ó. Ó o padrão dele. Isaac é meu. Ele vestiu o padrão. Mas aí ele checou o preço. E o preço dizia o quê? Libere. Libere o seu padrão. Aquele que você mais gosta.
seu único filho, aquela única coisa que você tanto esperava e que eu te dei. Deixa eu te dizer, não vai adiantar cumprir o plano de Deus, o chamado de Deus com o seu padrão. Você vai precisar liberar. Você vai precisar abrir sua mente. Sabe por quê, gente? Uma mente fechada vai produzir uma vida paralisada. Talvez é um hábito que você vai ter que abrir mão, liberar. Eu não sei, mas eu tenho certeza que tem muita gente aqui que está apegada a muitas coisas. Não é? Apegada a uma ofensa que fizeram a você em 2003. Ah, não, mas naquele dia que o meu pastor fez aquela reunião e não me convidou. Outro padrão que você se apegou. Ah, porque aquele meu parente que era para ter feito tudo por mim me abandonou. Mais um padrão que você se apegou. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você resolver uma situação de 2019 com a cabeça de 1985, não vai funcionar. Com o padrão de 1985 não vai funcionar. Você precisa liberar. Tem coisas na sua vida que você precisa liberar. Teve coisas na nossa igreja que a gente teve que liberar. E se a gente não tivesse fé e ousadia o suficiente para liberar, ninguém estava vivendo nada disso aqui. Não é verdade? Porque o povo meteu pedra na gente. Meteu ou não meteu, amor? Meteu! Que coisa doida! Esse pastor é maluco? Pintar a parede de pedra. Isso é maçonaria. Meu filho, já me chamaram de tanta coisa que eu não vou nem te dizer. Não é? Vamos botar ar-condicionado. É doido. É doido. Vai botar ar-condicionado. Ó, não vai pagar. Vai comprar um terreno na PE22. Isso é mania de grandeza. Tá vendo que não vai conseguir? Deixa eu te dizer, se a gente se agarrasse às ofensas, a gente não estava aqui. Deus trouxe você aqui para dizer, libera. Libera esse padrão doentio que está na sua mente. Libera. Bota para fora essa raiva. Bota para fora esse medo. Você não vai chegar no seu chamado. Você não vai chegar no seu destino agarrado a coisas do passado. Há um padrão para você liberar. O padrão que Abraão precisava liberar era o seu próprio filho. Deixa eu te dizer, para chegar no destino, você vai ter que correr riscos. Abraão só chegou no destino dele correndo riscos. Tem coisas que você vai ter que liberar, que vai te tirar da tua zona de conforto. E você vai dizer, meu Deus, e agora? Se você não fizer, não chega no destino. Se Abraão não levasse o filhinho dele, botasse em cima de uma pedra, acabou-se o chamado dele. Por quê? Porque ele não tinha a obediência necessária para chegar no chamado. Você vai ter que correr riscos. Vai correr riscos. A gente correu muitos riscos. Muitos. De ter o nome no Serasa, de ser preso, de tudo. Porque isso aqui era coisa para doido. Era ou não era? Era. Mas se não corresse o risco, não estava aqui, estava? E o risco que a gente correu da construção? Vai entrar em agosto. Aí é risco, meu filho. Foi risco ou não foi? 5 meses. Tinha o risco da chuva, tinha o risco do alagamento, tinha o risco do... A gente, olha, quando você vê o risco, passe por cima do risco e vá-se embora. Cumpra seu chamado. Cumpra seu destino. Abraão estava lá, tem o risco? Tem, mas eu vou cumprir o meu destino. Você vai ter que mudar o seu padrão de questionamento para um padrão de fé. Mas a gente só tem 2 mãos. E com as 2 mãos que a gente quer agarrar todos os questionamentos da humanidade, não é? E abraçar. Libera. Você vai ter que liberar. Eu ouvi uma vez uma história de um pastor que trabalhava com pessoas que lutam porque vivem na rua. E aquele pastor falou que quando as pessoas conseguiam emprego, nem sempre elas conseguiam ficar no emprego. Por quê? Porque elas tinham um antigo padrão. E quando elas ficavam submetidas ao padrão, elas voltavam para o padrão antigo. É assim, gente. Um alcoólatra, ele pode passar vários anos sem tomar uma gota de álcool. Coloca uma pressão forte nele. O que é que ele vai querer? Um gole de um drink. Por quê? Porque sob pressão a gente tem a tendência de voltar ao padrão antigo. Não volte ao padrão antigo quando você estiver sob pressão. Abraão estava sob pressão. Ele não voltou ao padrão antigo. Ele já tinha errado lá atrás, gente, com H. Ele sabia que ele não podia errar de novo. Ele cumpriu o plano de Deus. Quando Deus mandou Abraão entregar Isaac, ele não foi discutir com ninguém. Ele não foi perguntar a ninguém. Porque esse é um segundo padrão que a gente vai precisar abrir mão para chegar no nosso chamado.
É o padrão de perguntar a todo mundo, de ter milhões de conselheiros antes de fazer o que Deus mandou. Você já pensou se Abraão tivesse feito isso? Vistisse o padrão de perguntar a todo mundo: não, eu vou consultar 40 pessoas, meu guru principal, fazer 45 testes com Deus. Deus, faz entrar uma pessoa de boné azul. Deus, faz fazer isso aqui para cumprir a voz de Deus. Às vezes a gente faz isso, não é, gente? A gente veste o padrão de perguntar a todo mundo. Deus manda a gente sacrificar o nosso Isaac e a gente fica querendo fazer o quê? Procrastinar. Pensar todas as variáveis, ao invés de cumprir o que Deus falou. Você já parou para pensar se Abraão tivesse vestido o padrão de perguntar? E se ele tivesse perguntado a Sara, minha gente, se ele deveria sacrificar o seu filho? Ia pegar em bomba. E eu não ia. Você não sabe o que é uma mãe defendendo o filho, meu filho. Você sabe o que é? Não sabe não. Uma mãe defendendo um filho é uma leoa. Gente, é assim. A gente pode falar mal dos filhos da gente. A gente pode se estressar com os filhos da gente. Mas ai da vizinha e da professora que resolver dizer que eles são um pouquinho desobedientes. Você vira bicho. Você tranca os dentes. Ninguém fala dos meus filhos. Agora você imagina se Abraão tivesse dito assim: Sara, o que você acha que eu deveria fazer? Quando você tiver o padrão de perguntar a 30 milhões de pessoas, você vai ver o preço. E o preço é o quê? Escuta, cala a boca e obedece. Esse é o preço que você vai ter que pagar. Para cumprir o seu destino, você vai ter que ouvir a voz de Deus, ficar calado e obedecer. Mas sabe qual é o problema, minha gente? Deus dá uma ordem a gente pergunta a 300 milhões de pessoas antes se a gente deve cumprir. Já viu João e Pedro? A Bíblia diz que Jesus trouxe Pedro de volta para o lugar que havia perdido. E aí ele começa a falar de que tipo de morte que Pedro ia morrer. Aí o que é que Pedro faz? E João? Pedro já queria matar João. Sabe por quê, minha gente? A voz do povo não é a voz de Deus. E geralmente a voz do povo é a voz da inveja. Ei! Jesus estava ali falando de Pedro, da morte de Pedro. Mas Pedro já estava dando pitaco da morte de João. Ei, se Jesus tivesse perguntado: Pedro, você acha que João deve morrer como? Com certeza Pedro ia dizer: crucificado de cabeça para baixo. E olha que ele era amigo, viu? Era amigo. Cuidado. Talvez você está ouvindo a opinião de todas as pessoas e não está dando ouvidos à opinião de Deus, para o seu chamado. Cuidado. A gente pergunta para a vizinha, a gente pergunta para todo mundo, menos obedecer e cumprir o chamado de Deus. Abraão não perguntou para Sara, gente. Abraão não perguntou para ninguém, porque ele deu ouvidos somente à voz de Deus. Abraão só deu ouvidos à voz de Deus. Você está dando ouvidos a quem? A gente está igual a doido, ouvindo muitas vozes, não é? Às vezes a igreja está meio que manicômio, né? Eu ouço vozes. Vozes contrárias. Vozes da intriga da oposição. Eu ouço tantas vozes. Vocês não têm noção do tanto de voz que eu escuto. Tem gente que fala até do meu sapato, gente. Eu digo: oh, me deixe. Oh, me deixe. Me deixe ser infeliz. Eu ouço a voz do meu Deus e do meu marido, minha filha. Oh, minha filha, ouça a voz certa. Eu não vou ficar me aperreando, porque eu acho que isso é um desfavor na igreja. Uma pessoa pregar com a calça no joelho rasgada. Ah, tenha santa paciência, minha gente. Se tu é religioso e vestiu a capa da religiosidade, eu já liberei ela há muito tempo na minha vida. Há muito tempo. Agora, sabe qual é o problema? A gente fica igual a doido, ouvindo vozes. A gente fica igual a doido, ouvindo vozes, quando a gente tem a voz do nosso Pai para ouvir, obedecer e cumprir. Ouve a voz do seu Pai. Porque haters todo mundo tem, sempre vai existir na vida. Sempre vai ter alguém que odeia você, meu filho. Às vezes é porque inveja você, quer ser você é uma ameaça para ela. É assim. Na vida você vai ter que abrir mão do seu plano e do seu padrão. Abraão sabia, gente. Abraão sabia que se ele contasse para qualquer pessoa ia dar problema. Estou indo ali matar meu filho. Quem era que não ia dar uma proposta contrária? Às vezes andar pela fé vai nos fazer silenciar as vozes ao nosso redor, ouvir e fazer coisas muito loucas.
muito esquisitas. Isso é cumprir o seu chamado. Eu ouvi uma história muito legal. Uma história de um homem que tinha um relógio muito caro, muito precioso, e ele perdeu dentro do escritório. E aquele homem procurou, não achou. Colocou todos os funcionários dele dentro do escritório. Todo mundo procurou, vasculhou e ninguém achou. Até que um único funcionário, quando todo mundo saiu, ele entrou, fechou a porta. E com poucos minutos ele saiu do escritório com o relógio na mão. Todo mundo ficou, uau! Como você conseguiu? A gente estava aí, todo mundo procurando, todo mundo bateu esse escritório e não achou nada. Ele, simples assim. Eu fechei a porta, fiquei em silêncio e ouvi o tic-tac do relógio. Ei, talvez a voz do seu destino está falando com você. Você não está escutando, porque você não está em silêncio. Você está ouvindo todas as vozes contrárias. Deus trouxe você aqui para dizer, foca na voz do seu pai. Sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou comigo de madrugada. Ele disse assim, Talita, quando eu chamei Samuel, o profeta Eli não escutou, mas Samuel escutou, sabe por quê? Porque a voz do seu destino, quem escuta é você. Preste atenção, Deus está falando com você. Preste atenção, Deus está falando com você e talvez você não está ouvindo, porque você não fechou a porta, não ficou em silêncio e não conseguiu ouvir a voz do seu destino. Talvez as vozes ao redor estão tentando te perturbar. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você tiver um grande destino, quando você tiver um grande chamado, vai ter grandes vozes ao seu redor tentando te colocar para trás. Eu ando assim, ó. Eu, vai falando. E eu vou andando para frente, ouvindo a voz do meu chamado. Porque se eu me perturbasse com as vozes, eu garanto a você que nem hoje eu estava aqui. Abraão sabia quem ele deveria escutar. E em último lugar, seu chamado vai te custar o seu prazer. Vai te custar o seu plano, vai te custar o seu padrão e vai te custar o seu prazer. Talvez você está dizendo, mas o prazer não é esse prazer que você está pensando. Não é a alegria, não é a satisfação. Seu chamado vai te custar o seu prazer. O quê? Aquelas coisinhas que você sente prazer, mas que não fazem parte da sua identidade em Cristo. Aquelas coisinhas que te dão prazer, mas que não fazem parte da sua nova vida. O que é o seu prazer? Os aplausos. Palmas para Talita, não é? Com certeza Abraão estava talvez imbuído no prazer. Ele pensou, agora não tem para ninguém. Eu tive um filho, Deus poupou meu filho, eu vou ser um cara. Eu vou ser o líder na nação. Gente, eu já posso me ver. Eu estou mandando e as coisas estão acontecendo. Eu me levanto e prego e todo mundo está me aplaudindo, não é? Vestiu o casaco do prazer. Mas para ser chamado, meu filho, não vai dar para vestir esse casaco. Vai ter que pagar o preço do prazer. Tem gente que não chega no destino que deveria chegar porque não paga o preço do prazer. Aí fica, Deus, porque só fulano brilha, porque só Beltrano conquista. Você não está preparado. Fulano e Beltrano abriram mão do prazer. Você está aí que nem um doido querendo um paparazzi junto de você. Abraão estava, vou ser o líder, vou ser o cara, vou mandar e desmandar. Vestiu o casaco do prazer? Vestiu, mas qual é o preço? Qual é o preço, gente? Olha como o diabo tem raiva desse. Tem ou não tem? Ele até quis destruir, me derrubar. Mas qual é o preço? Fala comigo. Servir o que mais? Humildade. Abraão ia ter que tirar o casaquinho, ó, do se achar o líder, do se achar o poder. E ele ia ter que servir e ser humilde. Porque para chegar no seu chamado, você vai ter que abrir mão do seu prazer e servir. Tem pastor, gente, que quer que a igreja tenha voluntários, que quer que a igreja tenha servo. Mas no altar só flui o quê? Arrogância, prepotência, preguiça. Não vai funcionar, filho.
Ninguém vai trabalhar se você for um preguiçoso. Você precisa ser o exemplo. Gente, eu confesso para vocês que nessas minhas andanças é muito legal. Porque você vai em lugares incríveis. Você vai em igrejas que as pessoas estão servindo a Deus, que as pessoas estão fazendo e acontecendo. Mas tem uns lugares que só o sangue do Cordeiro. Tem hora que a minha vontade é pegar um microfone e antes de dizer, graça e paz, igreja, minha vontade é dizer, sai todo mundo dessa igreja que aqui está tudo errado. Está tudo errado, vamos embora, minha gente, enquanto dá tempo, pega o beco. Porque parece que o pastor senta num trono dourado, ele senta e tem um cetro de ouro na mão dele, até a graça, gente. O nosso chamado é servir. O nosso chamado é integridade, é humildade, é coração. Pelo amor de Deus. O nego que não pode falar com ninguém. Talvez Abraão pensou, agora quem manda sou eu. Vai ter que tirar o casaco e vai ter que pagar o preço. O preço da humildade e do serviço. Você tem que ser o primeiro. Aqui na igreja a gente é o primeiro. E quando a gente fala que a gente é o primeiro, a gente não está querendo ser arrogante, entenda. A gente está querendo te ensinar. Nunca você vai ouvir nesse altar a gente dizer assim, vamos participar se a gente não tenha sido o primeiro. A gente sempre vai ser o primeiro. Ninguém aqui vai dar uma oferta, entrar numa campanha sem que a gente não tenha entrado. E quando a gente entra eu, meu marido e minhas 3 filhas. Cada um entra em um. Sabe por quê? Porque isso é serviço. Não tem como você cobrar das pessoas uma coisa que você não faz. Mas tem líder de célula que quer cobrar que o discípulo faça uma coisa que nem ele faz. Não vai funcionar. Ninguém vai seguir gente que não está seguindo seu destino. Porque as pessoas estão aqui, porque as pessoas acreditam. Porque elas veem. Porque elas têm um exemplo para seguir. Você precisa ser o exemplo. Você vai ter que abrir mão do seu prazer. E talvez o outro casaco que Abraão quis vestir foi o casaco do conforto. Foi ou não foi? Foi, porque eu acho que em algum momento da vida dele, ele disse, pronto, eu agora ganhei a promessa. Eu fui o escolhido. Ele foi o escolhido? Foi. Eu fui o escolhido. Deus me mostrou as estrelas dos céus e as areias do mar. Agora é só o quê? Sentar e relaxar. Não é? Quantas vezes Deus escolhe a gente, não é? Dá a gente um chamado, dá a gente uma célula, dá a gente um discípulo. E a gente diz assim, foi eu o escolhido. O pastor botou meu nome, tinha 30 pessoas, mas foi para mim que ele escolheu. Aí a gente veste o casaco do conforto, sente e relaxa. Vai funcionar? Vai funcionar, gente? Porque tem um preço a ser pago. Qual é o preço? Preparação. Você vai ter que se preparar. Meu filho, Deus pode ter prometido o céu, a terra, o mar e os peixes para você. Se você não se preparar, você não vai receber. Você não vai receber. Você precisa se preparar. Você precisa buscar. Você precisa ter disciplina. Eu fico imaginando Deus olhando para a gente. Às vezes Deus está dizendo, eita, eu tinha escolhido isso aqui, ó, para aquela minha filha, ó. Eita, ia acontecer isso com ela, mas ela não está fazendo nada, ó. Não está correndo atrás. Não ora, não lê a Bíblia, não busca, não estuda, vai não. É igual um atleta, não é? Deus escolhe a gente para grandes coisas. Agora fica todo dia comendo McDonald's. Fica com preguiça e não dá umas carreiras. Tu vai conseguir fazer um gol no campo? Vai, minha gente. Não vai. Mas você não tinha sido um escolhido. Mas para ter escolhas, primeiro é preciso ter preparação, disciplina. Você vai precisar se preparar, se disciplinar. E talvez o último casaco que você vestiu, que você quis comprar, mas não conseguiu pagar, foi o casaco da desistência. E eu posso imaginar que Abraão também quis vestir esse casaco. Em um momento da vida dele. Quando ele fez o quê? Deitou-se com Agar. Ele disse, eu desisti. Eu errei. Eu falhei. Eu fracassei. Não era para eu ter feito isso na minha vida. E talvez Abraão vestiu o casaco da desistência. Mas deixa eu te dizer, até para as nossas fraquezas, Deus tem um preço para nos salvar delas. E aí ele olhou, qual era o preço? Recomece. 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 Ei,
Deus trouxe você aqui para te dizer: recomece. Não importa se você falhou, não importa se você, como Abraão, deitou com Agar, ainda tem uma promessa para você. Você precisa pagar o preço do recomeço. Na nossa sociedade, gente, o que importa é que você seja bem-sucedido. E as pessoas acham que ser bem-sucedido é nunca falhar, é nunca errar. É a filosofia dos 100 erros. Não erra, que tudo vai dar bem na sua vida. Não é assim? Mas para chegar no seu destino, para chegar no seu chamado, você vai ter que pagar o preço de errar e de continuar tentando. De errar e de recomeçar. Não se iluda. Na vida, a gente vai errar. Mas há um preço a ser pago. É o preço de quê? É o preço de recomeçar. É o preço de recomeçar. Deixa eu te dizer, o fracasso não precisa ser o fim da sua dança com o seu destino. Talvez seja o fracasso que vai te colocar na pista de novo. Vai te colocar na pista de novo para você dançar, para você viver grandes coisas para Deus. Mas sabe qual é o problema? A gente compara o ato de falhar com a identidade do fracasso. Então quando a gente falha, a gente acha-se que a gente é um fracassado. A gente acha: eu sou um fracassado porque eu falhei. Não, você não é um fracassado porque você falhou. Não, foi a apresentação que falhou, não foi você. Foi o negócio que falhou, não foi você. Talvez o casamento falhou e você não falhou. Deus trouxe você aqui hoje para dizer: recomece. Recomece. Vai de novo. E eu quero terminar com um texto de João 21:9, que diz assim: ao saltarem em terra, viram ali um braseiro e em cima peixes, e havia também pão. Quanto consolo nessas palavras de Jesus. Ele disse: havia um braseiro e havia também pão. Eu não sei se você sabe, mas no Novo Testamento a palavra braseiro só aparece 2 vezes. Uma no pátio de Caifás, na hora da queda, quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele estava diante de um braseiro. Mas perceba, a segunda vez que a palavra braseiro aparece, foi aonde? Naquela madrugada inesquecível de Jesus com Pedro, diante de um braseiro. E perceba, mais uma vez Jesus pergunta 3 vezes. Ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, eu te amo, Senhor. 3-1. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. 3-2. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. 3-3. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, me segue. 4-3. Jesus estava apagando da mente de Pedro a memória do fracasso, a memória da negação, a memória da queda, e diante de um braseiro dando a ele a memória da vitória. Deus trouxe você aqui para te dizer: talvez no lugar da sua queda, Deus vai te dar uma nova memória, uma nova lembrança, a lembrança do recomeço. Jesus estava curando a mente de Pedro. Talvez se Pedro visse novamente um braseiro, trazia a ele a memória da negação. Jesus perguntou se Pedro o amava diante de um braseiro, para que agora a memória fosse do amor. Deus sempre tem uma história de recomeço para mim e para você. Você pode ficar em pé no seu lugar? Deixa eu te dizer, Abraão foi o pai da fé, porque ele soube pagar um preço. O objetivo dessa pregação não é você sair daqui sobrecarregado. Não. O objetivo dessa pregação é você entender que há um preço, que esse preço foi pago por Jesus, e o que nós estamos fazendo com o preço que Jesus pagou. Abraão podia ter entrado na loja dele e podia não ter o dinheiro para pagar o preço e ter dito: passa no crédito. Talvez você está na sua vida, no seu chamado,
Você não está disposto a pagar o preço do seu plano. Você não está disposto a pagar o preço do seu padrão. Nem está disposto a pagar o preço do seu prazer. Aí você diz assim: passa no crédito. Crédito, por favor. Talvez você acorda às 6 horas da manhã, posta uma foto da Bíblia, lendo, e depois vai dormir. Crédito, por favor. Crédito, por favor. Talvez você venha para a igreja, chega cedo, serve, é voluntário. Faz o seu melhor. Acha que está chegando no seu chamado. Mas na primeira apertão de orelha que você leva, a primeira coisa que você faz, você grita. Você fala mal do seu líder. Isso é uma absurdo. Você se rebela. Crédito, por favor. Não estou disposto a pagar o preço à vista. Deus te trouxe aqui para te dizer: não coloca no crédito o que precisa ser pago à vista. Há um preço para o seu chamado. Deixa eu te dizer, há um preço para o seu destino. Não fica achando que na vida das pessoas as coisas acontecem do nada, por acaso. De repente ela ganhou tudo. De repente ele conquistou todas as coisas. De repente Deus abençoou. Não foi de repente. Teve um preço, viu? Um preço foi pago. Um preço continua sendo pago. Só chega no destino quem está disposto a pagar o preço de calar a boca, de ouvir acusação, de ouvir facada nas costas, de ter pessoas se rebelando. Cala a boca. É o preço. Obedece. É o preço. E talvez quando você pagar o preço e chegar a ser pai de multidões, vai ter alguém que vai dizer que foi fácil, mas Jesus sabe o preço. Está escrito na tua história. E pode todo mundo se esquecer, Ele nunca vai se esquecer. Deus te trouxe aqui para te dizer: vale a pena pagar o preço. Mas você está disposto a pagar o preço? Você checou o preço? Aquilo que você deseja, você tem que hoje dizer: Deus, eu quero ser uma bênção, mas eu também quero estar disposto a pagar. Está disposto a pagar as noites em claros, as dores nas colunas. Você precisa pagar o preço. Você não pediu para Deus? Paga o preço agora. Há um preço a ser pago. Ei, há um preço. Deus quer te levar a lugares altos. Você precisa dizer: eu não vou me calar, Senhor. Eu vou prosseguir. Eu não vou desistir. Por quê? Porque eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Eu não vou parar. Feche seus olhos se você não vai parar. E fala isso para Deus. Fala: eu não vou parar. A estrada é muito longa. Vou contigo.